Meus equilibrados, o voto do ministro Luiz Fux pegou muita gente de surpresa. Isso porque ele foi indicado ao STF pela ex-presidente Dilma Rousseff. Então já tinha gente pensando que esse julgamento do Bolsonaro seria 5-0. Todos votariam como culpado. Nesse caso, o placar está 2-1, com 2 votos em favor da punição do ex-presidente Bolsonaro e um da anulação. O Alexandre de Moraes, o relator do caso, já votou para puni-lo, assim também como o ministro Flávio Dino. E com o voto do Luiz Fux, nós ficamos com 2-1. E como são 5 votos, ainda faltam 2. Da ministra Carmen Lúcia e do ministro Cristiano Zanin. Mas por que esse julgamento já é dado como terrível para o Bolsonaro? Porque tanto a ministra Carmen Lúcia como o Zanin, ambos foram indicações do Lula. Então, está completamente enviesado para a esquerda e fatalmente o ex-presidente vai ser condenado. E no caso não é só ele não, tem uma porção de gente nesse pacote aí. Além do presidente Bolsonaro, nós temos o Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa, Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e também ex-secretário aqui de Segurança do Distrito Federal, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, o Almir Santos, ex-comandante da Marinha, o Alexandre Ramagem, que agora é um deputado federal e na época também era o diretor da ABIN, né? E o Mauro Cid, ex-ajudante de ordens. E eles estão sendo acusados de quê? Talvez você ainda não saiba, né? Tem a lista composta por suposta trama golpista, organização criminosa armada, tentativa de abolir violentamente o Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deteriorização do patrimônio tombado. Pessoal, sejamos sinceros, isso tudo é uma manobra política. É um julgamento com o viés de tentar destruir a direita no país, que hoje é fundamentalmente representada pelo Jair Messias Bolsonaro. Meu vizinho, aliás. Mas o vi pouquíssimas vezes na minha vida. Isso é um atentado à nossa democracia, vamos ser sinceros. É uma vergonha. Já é um jogo de cartas marcadas e tudo isso um grande teatro. Quando vemos os verdadeiros políticos bandidos soltos, como é o exemplo do Sérgio Cabral, fazendo stories, gravando reels, dando conselhos de entretenimento. Um cara que foi condenado a mais de 300 anos de prisão. A gente vê que esse país aqui não está se levando a sério. E uma das formas de botar esse país no eixo é uma política de maturidade, é uma política equilibrada, é uma política séria. E a de direita existe justamente para isso. E muitos dos aliados do Bolsonaro, né, aliados de direita, obviamente, celebraram isso no Twitter e em outras redes sociais. Vamos ver algumas aqui. Bem, o pastor Silas Malafaia deixou claro aí, voto arrasador de Fux. O processo tem que ser anulado porque mudou a jurisprudência quando já tinha iniciado. O STF não tem competência para julgar o Bolsonaro. Já disse várias vezes. Julgamento de pura perseguição política. Vergonha total. Fábio Van Garden disse, olha, tsunami de dados. Ministro Fux fazendo história. Independentemente do voto dele de mérito, já evidenciou o óbvio. A perseguição política sendo escancarada em detrimento do bom direito. O papel do bom julgador é a isenção acima de tudo. Independência acima de todos. O deputado federal Gustavo Gayer disse assim, olha, nesse momento o ministro Fux está destruindo o teatro criado por Moraes e escancarando a perseguição contra Bolsonaro. Ele vai precisar de toda a defesa da nossa parte por estar indo contra o sistema. A frase do dia é, Fux honra a toga, anula tudo. O deputado federal Marcel Van Hatten disse assim, olha, Fux em seu voto afirma que o julgamento de Bolsonaro ofende ao princípio do juiz natural e da segurança jurídica e defende a nulidade de todos os atos por incompetência absoluta. É o óbvio diante de toda essa farsa, mas o óbvio hoje precisa ser ressaltado e saudado. Mais uma nulidade reconhecida, disse o deputado federal Nicolas Ferreira. Reconheceu a nulidade do processo desde o recebimento da denúncia. Anula tudo. Bem, vivemos essa manobra política aí, essa perseguição política contra a direita. Isso é claro, é evidente, e nós como igreja precisamos nos posicionar. É claro que um cristão verdadeiro não tem político de estimação. A principal figura de direita hoje é o Bolsonaro, talvez o Tarcísio lá em São Paulo, nós temos o Nicolas Ferreira, enfim, nós temos alguns políticos, mas ter político de estimação é sem dúvida o primeiro passo para o abismo. Nós como protestantes devemos protestar. Todavia, a gente não pode fechar os nossos olhos para o que está acontecendo, essa corrupção,
números terríveis, índices horríveis, recordes negativos atrás de recordes, inflação, nosso dinheiro valendo cada vez menos. É uma política pública terrível, é uma gestão internacional terrível e até os Estados Unidos tem visto isso. E o que nós vimos no dia 7 de setembro em várias capitais é um país completamente insatisfeito com o que está vivendo. E eu creio que chegou um tempo de mudança, eu creio que chegou um tempo de avivamento para essa nação e que as coisas vão virar, o jogo vai mudar e eu tenho certeza que feliz é a nação, né, cujo Deus é o Senhor, que Deus vai fazer coisas poderosas pelo nosso país usando políticos que servem a Deus e que também não servem, porque Ele é soberano acima de tudo. Mas como igreja, precisamos sim nos posicionar. Que Deus abençoe o nosso STF, tenha misericórdia de cada ministro que está ali e que cada um possa ser um instrumento nas mãos de Deus e que tenha seus corações guardados de toda vaidade, de todo egocentrismo, de toda megalomania, enfim, de tudo aquilo que pode prejudicar a condução, né, dos três poderes do nosso país. Vamos ficar em oração e eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas poderosas. Bem, você chegou até aqui, obrigado pelo carinho da sua audiência. Deixa o like, se inscreva no canal se você não é inscrito e compartilhe esse material aqui para o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Bem, eu vou ficando por aqui, mas tem muitos outros vídeos para você assistir. Beijo no seu coração, forte abraço. Tchau, tchau.